Nós estamos estudando durante esse período, já tem algum tempo, quase um ano estudando o Evangelho de Marcos. E hoje estamos no capítulo de número 14. Por favor, localize capítulo 14 do Evangelho de Marcos. No capítulo de número 14, versículo 43. 14, 43. Localize, por favor, na sua Bíblia, já está aqui na tela, Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 43. Eu vou colocar um tema no estudo da palavra hoje, e você que está no YouTube participando conosco, né? Se já chegou alguém no YouTube, nós começamos a transmissão agora há pouco, e você que está no YouTube aí, por favor, compartilhe com alguém para assistir também a palavra que vai ser transmitida, e deixo aqui o meu agradecimento, em nome de Jesus. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 43, o tema do estudo de hoje é: quando a traição é consumada. O tema do estudo é: quando a traição é consumada. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 14, versículo 43. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e porretes a prender-me como a um salteador? Todos os dias estavam convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o todos, fugiram. Então, deixando-o todos, fugiram. E um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lenço, fugiu nu. Senhor, aqui nós estamos nessa noite, para mais uma vez estudar a Tua Palavra. Aplica a Tua Palavra aos nossos corações nessa noite, e que o Teu nome seja glorificado. Amém. Se assente, por favor. Vamos começar no versículo de número 43, e nós estamos aqui no estudo da Palavra de Deus. E a gente aqui não quer apenas estudar o contexto histórico da passagem, mas queremos aplicar esta passagem, algumas verdades para a nossa vida, e é isso que você precisa ficar atento, as verdades que podemos aplicar para a nossa vida com a palavra de Deus. Não apenas conhecê-la no sentido histórico, do que ocorreu, de como ocorreu o fato, mas o que isso implica na minha vida espiritual, o que isso tem a ver comigo, o que Deus me ensina através do que aconteceu. São as pérolas que a gente extrai da palavra de Deus. Então fique bem atento a cada detalhe deste texto. O capítulo 14, a partir do versículo 43 que nós lemos, eu destacaria pelo menos 3 personagens importantíssimos. 3 personagens eu destaco nesse texto. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo. Este é o primeiro personagem que nós gostaríamos de destacar aqui neste fato, que lemos. O segundo personagem que lemos nessa perícope, ou seja, nesse pequeno trecho da Bíblia, nós podíamos destacar Judas Iscariotes.
esse seria o segundo personagem que nós poderíamos destacar desse texto. E o terceiro personagem que poderíamos destacar, ninguém mais, ninguém menos do que Simão Pedro. Então, 3 personagens me chamam a atenção aqui. Quais são eles? Vamos ver se você pegou. Quais são eles? O primeiro? Jesus. O segundo? Judas Iscariotes. E o terceiro? Simão Pedro. Esses 3 personagens estão presentes nesse texto e tem muito a nos ensinar através do fato ocorrido na vida deles. Acompanhe comigo cada detalhe desse texto, versículo de número 43. E logo falando ele ainda. Esse ele ali deveria estar em maiúsculo, porque logo falando ele é uma referência, uma alusão ao próprio Jesus. Jesus está saindo do Getsemane, ele estava no Getsemane, você lembra da semana passada? Jesus entrou no Getsemane angustiado. Jesus entrou no Getsemane perturbado. Jesus entrou no Getsemane assustado, a ponto de suar gotas de sangue. Jesus estava extremamente angustiado no Getsemane. Mas depois de alguns momentos de oração, isso nós aprendemos na semana passada, depois de alguns momentos de oração, aquela angústia se foi. Aquele pavor se foi. E nós aprendemos isso semana passada, que nós precisamos imitar Jesus, ou seja, nos momentos de angústia, nos momentos de pavor, nos momentos de desespero. O que é que a gente tem que fazer, pastor? Dobra o teu joelho e busca a Deus em oração, porque vai sair essa angústia, vai sair esse medo, vai sair esse desespero. Jesus entra no Getsemane de uma maneira, mas ele vai sair do Getsemane de outra maneira. E isso se deu por causa da oração que ele fez, da insistência com Deus ali naquela madrugada de oração. E ele sai do Getsemane ali, ó, e logo, falando ele ainda, falando o quê? O que ele falou no último texto que nós estudamos. Vamos nos levantar. Vamos partir. Por quê? Porque o que me trai está chegando. Então eu vou enfrentar esse momento. Eu estava com medo, eu estava apavorado, eu estava desesperado, eu não sabia o que fazer. Eu pedi ao Pai para passar de 1000 cálices, mas Ele me renovou, me fortaleceu, e eu estou novinho em folha, e eu me levantei da oração para enfrentar a batalha. Vamos enfrentar a batalha. É isso que Ele está falando com os discípulos naquele início de sexta-feira, madrugada de sexta-feira. Ele se levanta e ele ainda está falando com os discípulos. Vamos lá, vamos se levantar porque o que me traz está chegando. Está chegando o momento de eu ser preso. Então vamos lá, vamos se levantar. E ele está falando ainda, olha lá. Estando ele ainda falando. Veio quem? Veio Judas, que era um dos 12. Marque isso aí. Era, não é mais. Porque tem gente que era, mas não é mais. Se quiser anotar, anote aí. A primeira coisa que eu aprendo com Judas Iscariote é que ele era, mas não é mais. Foi escolhido, selecionado, viu milagres, ouviu mensagens poderosas, mas não era mais. Ele foi um dia discípulo, não é mais. É traidor. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Deixou a avareza tomar conta do seu coração. Deixou o amor ao dinheiro tomar conta do seu coração. Abriu brechas para o inimigo na sua vida. E agora Judas não é mais. Ele era um dos 12. Ele não é mais um dos 12. Ele foi um dos 12, mas não é mais. E por que não é mais, pastor? Porque o inimigo entrou na sua vida. E quando damos brecha, legalidade. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, preste bem atenção. Não deis lugar ao diabo. E como é que a gente dá lugar ao diabo, pastor? É fazendo concessões de pecado na nossa vida. A gente abre margens para o diabo atuar. O grande Titanic, o inafundável Titanic, só precisou de uma pequena brecha no seu casco para afundar aquele grande navio. Irmão, o diabo não precisa de muito não. Ele só precisa de uma brechinha na tua vida para arrasar com a tua vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Diga para alguém, não dê lugar para o diabo, meu filho. Não dê, pode olhar sem medo. Se a pessoa curvar a cabeça é perigoso. Diga, não dê lugar para o diabo na tua vida. Porque senão tu vai ser e não é mais. Ah, era uma grande cantora, era uma grande pregadora, era uma
bênção, era isso, não é mais. Por quê? Porque Deus abriu concessão, deu lugar ao diabo, permitiu o pecado fazer parte da sua vida, não se arrependeu, não confessou, não buscou a misericórdia, e aí o inimigo entrou e fez o que fez com Judas, arrasou com a vida de Judas. Olha o final que Judas vai ter. Alguém que foi escolhido pelo Senhor, alguém que andou com Jesus, ouviu sermões de Jesus, viu milagres de Jesus, experimentou o poder de Jesus, fez tudo isso, viu Jesus operar maravilhas, mas não era mais. Não era mais. Tem gente que não é mais. E tem uns que correm o risco de não ser mais. Por isso essa palavra de advertência aqui. Veio Judas, que era um dos 12. Marque isso aí. Essa é a primeira pérola que eu encontro. Era um dos 12. Foi um dos 12. Deixou de ser um dos 12. Perdeu o privilégio de ser chamado de apóstolo de Jesus Cristo. De servo do Deus Altíssimo. Oh, glória! Alguém está ouvindo a voz de Deus aqui. Judas, que era um dos 12. Eu encontrei outra coisa importante. Judas, que era um dos 12, não é mais. Da parte dos principais. Olha com quem que ele está se relacionando. Da parte, ou seja, ele agora tem relação com os principais dos sacerdotes. Quem eram os principais dos sacerdotes? Inimigos de Jesus. Judas agora é amigo dos inimigos de Jesus. Cuidado com quem você se relaciona. Não, peraí. Não sei se alguém entendeu isso. Cuidado com quem você se relaciona. São inimigos de Jesus ou amigos de Jesus? Porque Judas, um sinal de sua decadência espiritual é o relacionamento que ele vai ter com aqueles que não gostam de Jesus. Ele tem um relacionamento com os principais dos sacerdotes, com os escribas e com os anciãos. Todos esses grupos odiavam Jesus. Queriam a morte de Jesus, abominavam Jesus, chamavam Jesus de filho de Satanás, príncipe dos demônios. E Judas fez amizade com este povo. Crente é separado. Ah, meu Deus do céu. Não, peraí, tem alguém precisando ouvir isso. Não faz inimigo não faz amizade com quem não tem amizade com Deus, não. Seleciona as tuas amizades. Faz aliança com quem tem aliança com Deus. E desfaz aliança com quem tem aliança com quem não é com Deus. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus. Não seja como Judas Iscariotes, que fez aliança com quem não era de Jesus. Que fez amizade com quem não era de Jesus. Que se relacionou com aqueles que eram inimigos de Jesus. Esse é o final trágico de Judas Iscariotes. Um dia ele andou com Jesus, andou ao lado de quem andava com Jesus, andou e ouviu milagres de Jesus, viu coisas maravilhosas. Mas a partir da sua decadência, ele começa a se relacionar com pessoas que não eram amigos de Jesus. Pessoas que não desfrutavam da companhia de Jesus. E aí eu deixo uma palavra aqui. Cuidado. Diga para alguém, cuidado. O negócio hoje vai apertar um pouquinho. Abra a tua Bíblia em Romanos. Deixa eu marcar aqui. Hoje é estudo da Bíblia, então não me condene por eu usar a Bíblia. Romanos, capítulo de número 16. Olha o que diz, põe na tela aí para mim, por favor. Romanos 16, 17. O texto bíblico, Romanos, capítulo 16, versículo 17. Olha o que diz aí. E rogo-vos, irmãos, quem está escrevendo é Paulo, a igreja de Roma. E rogo-vos, irmãos, eu vou rogar a vocês. Rogar é implorar. Que noteis, observeis. O crente ele tem que ter essa observância, ele tem que estar atento. Noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Ou seja, vocês têm que notar aqueles que não andam segundo a palavra, mas que andam na contramão dela. E o que eu tenho que fazer com este grupo que anda na contramão da palavra? O que eu tenho que fazer? Desviai-vos. É por isso que você não vai encontrar um crente fiel sentado numa mesa de bar com alguém tomando uma cerveja. Você nunca vai encontrar um crente fiel ali. Porque o crente fiel se afasta da aparência do mal. O crente fiel vive a palavra. Ele se desvia do mal, ele se desvia daquilo que se desagrada a Deus.
ele se afasta, ele foge como José. Nem que rasgue a minha roupa, mas eu vou correr deste lugar, porque isso aqui não é para mim, isso aqui não é meu lugar. Eu estou fugindo desse ambiente de pecado, porque Jesus me chamou, Deus me chamou para uma vida santa, uma vida pura. Isso aqui não é ambiente para mim, isso aqui não é linguajar para mim, isso aqui não é clima para crente. Eu estou saindo fora deste lugar, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ser santo como Deus é santo, e santo é uma palavra que significa kadosh, é separado. Então noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, foge deles. Não cria relacionamento não. Pastor, eu tenho um amigo íntimo, é amigo de Deus esse amigo? Se ele não é amigo de Deus, não serve para ser teu amigo. É um colega de trabalho, é outra coisa. Um colega de trabalho, alguém que trabalha lá e você está evangelizando. Amém. Agora, amigo relacional, amigo íntimo, amigo que você traz em casa, ele é amigo de Deus. Seleciona. Para ser meu amigo, para ser minha amiga, tem que ser amigo de Deus. Tem que ser amiga de Deus. Anota isso aí, porque isso é fundamental para a tua vida. Porque senão, meu irmão, ele vai acabar te puxando para o mesmo abismo que está. Não, pastor, eu vou ganhar para Jesus. Vai nada. O peso do pecado é muito grande. E às vezes você não tem estrutura para isso. O melhor é se separar dessa amizade que está te levando para o abismo. Alguém está ouvindo a voz de Deus aqui. Desviai-vos dele, desvia. Sai fora. Não serve para você, não é companhia para a tua vida. Rompe com as companhias. Uma das grandes coisas que me fez conseguir caminhar firme na fé foi quando eu me converti. Eu rompi com muitas companhias, com uma amizade do mundo, porque eram meus amigos do mundo, meus amigos do copo, meus amigos do campo de futebol, mas não eram amigos de Deus. Então quando eu ia para a igreja, eu chamava, eles não queriam, mas vivíamos chamando para ir beber a cerveja, para ir para jogar o futebol. Mas eu descobri que eu tinha que fazer amizade com quem é amigo de Deus. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. E isso seria fundamental para a minha caminhada. Diga para alguém, seleciona as tuas amizades. Diga, seleciona as tuas amizades. Ah, não queria ouvir não, mas vai ouvir. Jesus te ama e eu também. Mas eu não posso deixar de falar a verdade para você. Então nós aprendemos, até com Judas Iscariote a gente aprende. Até com Judas a gente aprende alguma coisa. Que é perigoso a gente ser e não ser mais. Era. E que nós precisamos aprender a selecionar. Porque Judas não selecionou. E ele fez amizade que não deveria fazer. Abriu concessões na sua vida. E isso foi fundamental para o fracasso de Judas. Vamos continuar? Dá para ir mais um pouquinho? Então vamos continuar. A palavra corta, né? Por isso que eu li Hebreus 4. É uma espada. E ela penetra. Não adianta querer se esconder, não. Eu estou aqui atrás das colunas escondido. Não, a espada vai aí. Eu estou lá fora. A espada vai lá. Eu estou aqui na frente do televisor. Mas a espada vai lá também. Aleluia. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui. Eu estou escondido aqui na galeria. Mas a espada vai lá também. Ela vai, irmão. Não tem jeito. Então vamos continuar estudando a palavra. E ainda estou no primeiro versículo. E logo, de imediato, falando ele ainda, eu expliquei para vocês o que Jesus estava falando, veio Judas, que era. Agora ele tem um relacionamento com outras pessoas, da parte dos principais, ele não vem da parte de Jesus. É bom quando alguém diz assim, eu estou vindo da parte de Deus para a sua vida. Só que Judas não vem da parte de Deus, Judas vem da parte dos inimigos de Deus. E tem gente que vem da parte do inimigo para tentar te tirar do propósito. Isso está vindo do céu. Isso é revelação de Deus para a tua vida. Cuidado que vem gente da parte do inimigo para tirar o teu foco, para tirar teu propósito, para tirar a tua firmeza. Ele vem da parte dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos. E com ele não vem sozinho não. Uma grande multidão. Olha o grupo que anda com Judas agora. É uma facção. É uma facção que vem com Judas. Olha lá. Vem não é pouco não, multidão. Alguns autores dizem que são centenas de pessoas. E com o quê? Com espada e pedaço de pau na mão, porrete. São os brigões de Jerusalém. Judas arrumou uma turma boa para andar com ele. Olha o que é um homem desviado. Antigamente andava com quem? Com Jesus e os discípulos. Milagre. Agora qual é a companhia de Judas? Um monte de gente armada com um pedaço de pau na mão. Os brigões da época são os amigos de Judas. Por isso que eu digo, cuidado. Seleciona com quem você anda. Porque possa ser que lá na frente você não selecionou bem.
E agora alguém olha para você, já viu com quem ela está andando? Mas era uma bênção na igreja. Mas cantava. Olha, era usada por Deus de maneira tão usada. E agora já viu com quem a roda de amigos dessa pessoa? Já viu com quem ela está andando? Cuidado. Isso fica um alerta para nós. Judas está em má companhia. Ele está andando com uma turma que não é a turma de Jesus. Que é uma turma que não gosta de Jesus. Ele está fazendo uma aliança com alguém que não deveria fazer. Judas está totalmente desviado. Versículo 44 diz assim: ora, o que o traía tinha lhes dado um sinal dizendo. Judas combinou com a turminha dele, com a facção dele. Judas combinou o seguinte: olha só, eu vou entregar para vocês um homem, aquele que vocês querem, para eu receber o dinheiro. Porque Judas está negociando Jesus. E tem muita gente negociando Jesus. Eu vou ganhar o dinheiro, eu vou entregar ele. Eu sei onde ele está. Quando eu chegar lá, vai estar escuro. E ele vai estar com alguns discípulos. Judas passa todo o esquema. Só que eu vou me aproximar e eu tenho intimidade com ele. Porque eu vou dar um beijo nele. A gente chama de santo ósculo. Era um cumprimento normal entre judeus, muito íntimo entre judeus do mesmo sexo, homem com homem, beijava no rosto. Era uma forma de respeito, assim como a gente hoje aperta a mão, é um cumprimento ocidental. No tempo do Jesus, o beijo, em algumas regiões do mundo, ainda é feito assim. É uma forma de respeito, de reverência. E ele diz assim: eu vou me aproximar dele, e aquele que eu beijar, é ele. Vocês prendam ele. E leva bem seguro, porque ele é perigoso. Olha o que alguém desviado faz. Olha que traição maligna. Versículo 44, deixa na tela aí. Aquele que eu beijar. Isso fala de intimidade, Fernanda. Judas desfruta de uma intimidade com Jesus, mas o traiu. Judas é um lobo em pele de ovelha. Tem lobo em pele de ovelha, pastor? Abre a tua Bíblia. Mateus capítulo de número 7. Versículo de número 15. Bota aí Mateus 7,15. Eu ainda estou em Judas. Mateus 7,15 está na tela. Não precisa nem você procurar na Bíblia. Olha para a tela aqui. Jesus vai dizer assim: acautelai-vos, tenham cuidado dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como? Eles têm capa de ovelha, disfarce de ovelha, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Marque isso aí e diga: cuidado, cuidado. Judas é um desses. Judas é alguém que olha, parecia uma ovelhinha de Jesus, mas por dentro é lobo, é carnívoro, é feroz. A sua natureza indomável ainda não foi domada. É incontrolável, é sedento por dinheiro. Judas não teve mudança por dentro, apenas mudou por fora para camuflar quem ele era por dentro. Oh, meu Deus do céu, é difícil dar glória a Deus, não é, irmão? Mas vamos dar glória a Deus, porque o Senhor vem com a sua palavra para nos advertir, que tem muita gente às vezes, que estão no nosso meio, que tem capa de ovelha, fala como ovelha, veste como ovelha, mas o problema é por dentro é lobo. Judas era um lobo, Judas era uma serpente. E olha, sabe o que me impressiona, Robson? É que nem a presença de Jesus, nem um sermão de Jesus, e nem os milagres que Jesus fez, mudou a vida de Judas. Judas andou com Jesus, Judas ouviu Jesus pregar, Judas ouviu culto de doutrina, culto de ensino, no barco, na praia, na mata, onde ele ia, Jesus ensinava, e nem os ensinos de Jesus mudou a vida de Judas, meu Deus. Então o problema não era o Jesus, porque alguém pode dizer assim: fulano não mudou de vida porque a igreja é muito fraquinha, a igreja não ora, porque o pastor tem uma mensagem muito fraca. Nada disso. Judas tinha o melhor pastor, Judas tinha o melhor ensinador, Judas tinha o melhor pregador, e Judas não mudou de vida, porque o problema de Judas estava em seu caráter. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O problema não está na palavra, o problema não estava na palavra, o problema não estava em Jesus, o problema não estava no ambiente, o problema é que Judas não se quebrantava diante do Senhor. Esse era o problema.
Então Judas era um lobo, uma serpente. E está ali. Tem até um texto da Bíblia muito interessante. Eu sei que está desconfortável, mas vamos lá. 2 Coríntios. O negócio está desconfortável, mas vai dando glória a Deus. Esse negócio amargo é bom. Esse negócio amargo é bezetacil de Jeová para nossa alma. É bezetacil de Jeová. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 13. Vai se alimentando da palavra aí. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 13. Olha o que Paulo escreve dizendo, e eu deixo um alerta para a igreja. Porque tais falsos apóstolos, olha aí, parece que Paulo está em mente Judas. Porque tais falsos apóstolos são o quê? Obreiros fraudulentos, transfigurando-se, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Mas é possível isso, pastor? Versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então tenha cuidado com os anjos de luz que aparecem, porque pode ser Satanás disfarçado. Pastor, eu tive uma visão de um anjo de luz. Cuidado, cuidado. Pede a Deus discernimento desse anjo de luz. Pede a Deus discernimento, porque olha lá, o Satanás se transfigura. Ele pode se transformar em um anjo de luz e se manifestar para você como uma pessoa boa. Versículo 15 diz assim: não é muito. Se o Satanás se transfigura em anjo de luz, Paulo escreve, então não é muito, pois, que seus ministros, aqueles que trabalham para Satanás, se transfigurem em ministros, se disfarcem de homens de Deus, o fim dos quais será conforme as suas obras. Deus vai pesar as obras deles. Um dia eles vão dar conta. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então a gente tem que ter alerta. Por quê? Porque no nosso meio tem muita coisa errada. Tem muita coisa que não é de Deus. Então não é porque fulano fala em mistério. Oh meu Deus, a irmã é mulher de Deus porque ela fala em mistério. Cuidado! O diabo também fala em mistério. O que eu já vi de gente caindo endemoniado falando em mistério, você não tem noção disso. Então a gente tem que ter cuidado com pessoas que chegam para a gente e dizem, eu tive uma visão com você, eu tive um sonho com você. Muito cuidado, não se entrega assim não. Tenha discernimento, vai perguntar para Deus, Senhor, esse negócio que me entregaram é de Deus? Esse sonho que essa irmã teve é de Deus mesmo, Senhor? Se não for, tu corta esse laço na minha vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Cuidado, irmão. O diabo se transfigura. Ele pode, eu não estou falando, eu creio em dons espirituais, eu creio na manifestação do poder de Deus, mas eu creio que existe muita coisa que engana a igreja, e nós precisamos ter o discernimento espiritual. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Porque Jesus tinha discernimento. Judas vai tentar enganar Jesus, mas Jesus ninguém engana. Espera aí que eu vou chegar lá. Vamos continuar em Marcos. Marcos, capítulo de número 14. Versículo de número 45. Põe na tela para mim, por favor. E logo que chegou, aproximou-se dele. Marque essa palavra aí. Judas já chega procurando Jesus. Eu quero Jesus. Onde ele está? Nem todo mundo que se aproxima de Jesus se aproxima com boa intenção. Escreva isso. Eu vou repetir. Nem todo mundo que se aproxima de Jesus se aproxima com boa intenção. Qual era a intenção de Judas ao se aproximar de Jesus? Eu vou ganhar dinheiro com ele. Você sabia que hoje tem um monte de gente na igreja assim? Eu estou indo lá porque eu vi um testemunho de uma irmã que estava falida, mas a empresa dela decolou. Então eu quero esse Jesus porque eu preciso que a minha empresa decole. Sai para lá, Judas Iscariote. Você está em busca de Jesus por causa do dinheiro. Você está em busca de Jesus por causa de patrimônio. Você está em busca de Jesus por causa do que Ele pode te dar. Do que Ele pode trazer para a tua vida financeira. Sai para lá, espírito de avareza. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A gente tem que se aproximar de Jesus por amor.
é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. O que deve nos motivar a nos aproximar de Jesus não é o dinheiro. O que deve nos aproximar a se aproximar de Jesus é reconhecer a nossa vida pecaminosa e que nós precisamos de um Salvador para nos remir, para nos lavar, para nos limpar. Oh, glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Mas tem muita gente como Judas. O que eu vou ganhar com Jesus? Eu já tenho um prêmio garantido se eu entregar ele. E aí ele vai se aproximar de Jesus. Quando ele se aproxima, ele diz, ele é dissimulado. Ele é uma cobra. Ou cobra. Rabi, quanto tempo. Tenha muito cuidado. Tenha muito. O que eu já passei na minha caminhada. Meu pastor. Ai, irmão. Ai, irmão. Tá te abraçando aqui, lá fora tá te apunhalando. Tá rindo para você aqui, lá fora tá falando mal de você. É o Judas. Aqui não tem não, mas tem por aí afora. Rabi, e beijou. Olha, quem estava perto disse, nossa, como Judas é carinhoso com o mestre. Que carinho especial com Jesus. Que nada. Dissimulado, fingimento. Ele está pensando que está enganando a quem Jesus está vendo. Jesus sabe da sua intenção. E é bom saber que Jesus sabe das nossas intenções. Ele sabe por que você veio aqui, qual é a tua real intenção, qual o desejo do teu coração. É por isso que ele trabalha na vida de um e trabalha na vida do outro, porque ele conhece a nossa intenção. Quem aqui entrou aqui com uma intenção boa, diga glória a Deus. E não tem como esconder, porque ele sabe qual é a nossa intenção. Então ele chega aqui e o termo, eu gosto dessas pérolas. O termo beijou, eu tive que anotar. O termo beijou no grego é catafilém. Catafilém. Filém é beijo. Beijo normal. Aquele beijo que o judeu dava assim, de uma forma muito costumeira e rápida. Shalom. Shalom. Agora o catafilém, o beijo de Judas, catafilém, é diferente. Significa beijar fervorosamente e prolongadamente. E por que isso? Porque ele vai segurando a boca no rosto de Jesus, para dar tempo dos homens identificar que é ele. Se ele beija rápido, não ia dar tempo. Então ele vai segurando sua boca contra o rosto de Jesus, olhando para o lado para ver se os homens estão se aproximando. Diga para alguém que está assim, cuidado com Judas. Ele é terrível. Ele é terrível. Ele está lhe beijando. Era uma forma de distrair a atenção. Porque no momento em que ele está beijando, Fernanda, ele distrai a atenção de Jesus, porque ele imagina que Jesus vai resistir à prisão, que Jesus vai tentar fugir. Claro que Jesus está pronto a se entregar, mas Judas está tentando fazer do beijo uma forma de distrair Jesus e de fazer com que os homens cheguem para capturá-lo. Então ele está tentando segurar Jesus com um beijo. Sabe qual é a resposta de Jesus para Judas? Está em outro evangelho, não está nesse aqui não. Para a gente não abrir, ele diz assim, Judas, com um beijo, tu trai o filho do homem? Em outras palavras, tu pensa que tu está enganando a quem, Judas? Eu conheço a tua intenção. Eu sei que este beijo que tu me dá não vem do teu coração, mas é uma farsa, é uma armadilha. Mas saiba, Judas, que eu conheço o teu coração. Quem pode dizer glória a Deus? Ninguém engana Jesus. Abre a tua Bíblia, em Lucas, capítulo de número 22, põe na tela aí para mim, versículo de número 48, olha o que diz aí. Vamos ler todos juntos? E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo, traz o filho do... Ou seja, Jesus está dizendo, você não está me enganando. Eu sei.
E isso serve de advertência para todos nós que estamos aqui. Ninguém engana Jesus. A gente pode enganar o pastor, pode enganar as pessoas, mas Jesus, ninguém engana. Porque os olhos dele são como chama de fogo. Por isso que errou, falhou, vá logo para o perdão, peça perdão, reconheça. Jesus, não tem como esconder do Senhor. E eu quero me humilhar na tua presença. Porque tu conheces o meu deitar, o meu levantar. E eu estou aqui me quebrantando. Porque eu sou um miserável pecador. Eu preciso da tua... Irmão, se quebra. Porque não tem como esconder nada de Jesus. Não tem como botar debaixo do tapete e achar que está tudo bem. Não adianta. Ninguém esconde nada dele. O dia que Ananias e Safira entraram na igreja, Deus revelou a Pedro: Pedro, fala com ele que eu vi o que ele fez. E que a morte está aí para levá-lo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. De Deus ninguém esconde. Então Jesus disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Aí o versículo, vamos lá em Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 46. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Chegou aquela multidão de gente, irmã Loiane, com facas, espadas, pedaço de pau, pedaço de cana, aquela multidão de gente, aquela facção, aquela bagunça, com taxas de fogo na mão, no meio da noite, um barulheiro de gente, e pega o bandido, porque para eles Jesus é um bandido, é um criminoso. Você lembra daquela operação de guerra nos Estados Unidos para pegar aquele criminoso que fugiu da prisão, que tinha assassinado a menina que fugiu da prisão, brasileiro? É mais ou menos isso aí. Há uma operação de guerra para pegar Jesus, como se Jesus fosse um bandido, como se Jesus fosse um criminoso. Jesus não está fugindo deles, Jesus está ali para se entregar, e Jesus não fez nada, Jesus é inocente, mas o Cordeiro, ele tem que levar a culpa dos outros, e ele levou a minha e a tua culpa, e é por isso que nós estamos aqui, porque ele levou a minha e a tua culpa. Se tinha alguém culpado na história, era eu e você. Ele levou a nossa culpa. Quem pode dizer glória a Deus por Jesus ter levado a sua culpa? Todos os evangelhos, os 4 evangelhos, relatam esse momento que é crucial. Eu quero ler lá em João, o relato que João faz desse momento. Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 4. Abra sua Bíblia, por favor. João, capítulo 18, versículo de número 4. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ou seja, tudo que aconteceu não pegou, irmã Joyce, Jesus de surpresa. Ele sabia de tudo. Adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Ou seja, o grupo que veio prender Jesus com pau, com espada, com armas. Quando chegaram, Jesus toma a frente dos discípulos e diz assim: a quem vocês estão buscando? Ao versículo 5, responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traiu, estava também com eles. Versículo 6, quando pois lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Aquele monte de gente no chão. Ele só falou assim: sou eu. Começou a gente cair. Isso significa dizer que se Jesus quisesse, naquele momento, sair daquele momento, andando tranquilamente, com todos caídos, ele sairia. Mas em outras palavras, diz: levanta, por que vocês estão caídos? Sou eu. Se levante. O poder de Deus foi tão grande sobre Jesus, que quando ele disse, Ezequiel, sou eu, impactou os que estavam ali, e eles caíram no chão. O poder da palavra. Pega na mão de alguém e diga: a palavra tem poder. Ela quebra cadeias, ela joga o mal por terra. Oh glória, pega na mão de alguém e diga: a palavra tem poder e joga o mal por terra. Sou eu. E eles vão caindo. Hoje nós estamos liberando a palavra e o mal está caindo por terra aqui, em nome de Jesus. Eu estou liberando a palavra de Deus, e tem coisas ruins caindo por terra aqui nesta noite, e tem mandiga caindo por terra, e tem obra do inimigo caindo por terra, porque a palavra está sendo liberada. Poder da palavra de Jesus.
O texto diz no versículo 7, continue João, porque vale a pena a gente ler isso aqui. Tornou-lhes, pois, a perguntar: quem buscais? Eles estão caídos, eles vão se levantando aos poucos. A quem vocês estão buscando? Ele diz: Jesus do Nazareno, versículo de número 8. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu? Se, pois, me buscai a mim, deixai estes. Ou seja, Jesus está se entregando. Jesus não foi preso, Jesus se entregou. Deixa eles embora, eles não têm nada com isso. A cruz não é para eles, a cruz é para mim. E eu não abro mão da cruz para ninguém, é minha. Bruna, você pode me ajudar? Eu não abro mão. Diga para alguém assim: Jesus não abriu a mão da cruz por você. Deixa ele ir, porque a cruz é minha. Luciano não vai levar a cruz não, eu que vou levar. Maleni não vai levar não, eu que vou levar. Essa cruz, nós temos uma cruz para carregar, mas a cruz que Jesus carregou, nenhum de nós conseguiria carregar. Ele diz: é minha, eu vou levar. A cruz que o Rodrigo merecia, eu vou carregar. A cruz que o Ezequiel merecia, eu vou carregar. A cruz que a Jaqueline merecia, eu vou carregar. Jesus diz: deixa eles porque eu vou levar a cruz deles. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A cruz da condenação ele levou. A cruz da condenação ele carregou. Mas aí tinha um tal de Pedro, ali no meio. Versículo de número 9. O 9 diz: para se cumprir a palavra que tinha dito, né? Tudo que está acontecendo ali está no controle de Deus. A prisão, a traição, nada pegou Jesus de surpresa, porque nada pega Jesus de surpresa. Ele está no controle de todas as coisas. Não, eu acho que tem alguém precisando ouvir isso. O momento é difícil, a noite é difícil, mas Jesus está no controle de todas as coisas. Talvez alguém esteja precisando ouvir isso onde está. A noite é desfavorável, o momento é terrível, mas Jesus está no controle. Mas Ele está no controle. Eu estou falando para alguém que está aqui, ou alguém que está nos ouvindo, Ele está no controle. Veio traição, veio decepção, pessoas te abandonaram, e o Senhor diz: mas eu estou no controle. Eu continuo no controle. Você pode ter perdido o controle, mas Deus ainda está no controle. Para se cumprir a palavra. O versículo 10 diz que surge então a segunda pessoa, Pedro, Simão Pedro. Então Simão Pedro. Simão não muda, né, gente? Simão tinha uma espada. Me diz como é que alguém que anda com Jesus anda armado. Me diga. Como é que alguém que está andando com Jesus há 3 anos e meio, discipulado com Jesus 3 anos e meio, está andando armado? Isso me ensina uma verdade. Que tem muitas coisas na nossa vida que ainda precisam ser trabalhadas. Que nós não estamos 100% transformados, mas que o Senhor tem transformado a nossa vida. E tem muita coisa em nós que precisa ser mudada, assim como na vida de Pedro. Ele desembanha a espada, Bruna. E ele vai atacar o servo do sumo sacerdote, tal de Malco. Era um homem que era servo do sumo sacerdote. Era alguém importante politicamente falando. Sabe o que ia acontecer com Pedro? Pedro seria condenado à morte. Por quê? Porque ele tentou matar o servo do sumo sacerdote. Pedro está enrolado. Ainda bem que Jesus está ali para resolver o problema de Pedro. Não, peraí, você não está entendendo. Seja por que Jesus curou a orelha de Malco? Por que Jesus sarou a orelha de Malco? Porque se não sara, Malco era uma testemunha viva do que Pedro fez. Pedro seria condenado a outra cruz. Não seriam 3 cruzes, seriam 4. E uma era de Pedro. Mas Jesus entra em cena e diz: não, ainda não está no teu tempo não. Eu vou intervir em teu favor. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Pedro passa a espada. Eu acredito que Pedro queria era cortar a cabeça do cara. Ele não deu para acertar na orelha, ele deu para acertar na cabeça. Mas Pedro não era crente. O temperamentozinho difícil de Pedro, né? Pedro arranca a espada e vai. Mas eu acho que Malco se desviou e a espada cortou ele. Não sei se decepou ou se abriu um corte forte e cortou a orelha. Pedro seria condenado
a morte. Ele tentou assassinar o servo do sumo sacerdote. Ele seria condenado junto com Jesus à morte. É por isso que Jesus entra em cena. O versículo de número 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, meu filho. Diga para alguém que está, guarda a tua espada. Guarda com essa espada você não tem que lutar, não. Com a espada humana, não. Com essa espada não é para você lutar. Você pode até lutar com esta espada aqui, mas com essa espada que Pedro usou, não. Porque a espada que Pedro usou machuca, fere, corta. Mas essa espada não é para usar, não. Jesus diz: guarda a espada. Não beberei o cálice que o Pai me... Eu não preciso de gente para me proteger. Eu não preciso de escolta, não, Pedro. Tu está pensando que eu sou quem, Pedro? Se eu quisesse, eu fazia aqui, acabava com esse negócio aqui, Pedro. Guarda, eu não preciso de proteção, escolta, não. Versículo 12. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o manietaram. Lucas vai nos dizer, Lucas é médico, e é Lucas que vai nos informar que a orelha de Malco foi curada. Que Jesus restaurou a orelha de Malco. É pena que o versículo não está aqui na minha informação, senão eu lia com vocês aqui. O versículo. Tem um versículo que mostra. Mas Jesus curou a orelha. Bota a orelha no lugar. Porque Jesus é especialista em colocar coisa fora do lugar no lugar. Jesus é especialista em cicatrizar feridas. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Ele é especialista em curar o que está dando dor, gerando dor. E hoje aqui nesta noite ele é poderoso para curar. Pessoas que estão aqui sofrendo, padecendo, ele é poderoso para curar, para sarar. Tá, vamos continuar. Vamos voltar lá em Marcos. Estou vendo as irmãs anotando aí? É 18:10? É isso mesmo? Lê para a gente. Não é esse. Mas Jesus curou, e depois nós vamos achar a referência. Lucas 22:51. É por isso que é bom ter um grupo seleto que estuda a Bíblia. Aí, Lucas 22:51, bota na tela aí. Olha lá, e respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, curou. E por que só registra em Lucas? Porque Lucas é médico. Lucas pega detalhe das coisas miraculosas que Jesus fez na medicina. É por isso que só Lucas registra que Jesus botou a mão na orelha do cara, estava sangrando, perdendo sangue em abundância. E eu acredito que ele estava: vou morrer. Jesus, vem cá, rapaz, vem cá. Botou a mão assim, está curado. Quem pode orar comigo? Põe a mão, Senhor. Põe a mão nessa ferida. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga para o Senhor: Senhor, põe a tua mão na minha ferida agora. Cicatriza essa ferida, essa dor, vai tirando essa dor. Eu estou recebendo a revelação de Deus para dizer para alguém: fale com Deus agora, diga: Senhor, se tu fez com Malco, faz comigo. Coloca a tua mão poderosa e vai curando, e vai sarando, e vai restaurando essa ferida que está sangrando, que está machucando, está fazendo sentir dor. Oh meu Deus, nessa noite, Jesus quer colocar a mão em feridas abertas aqui, em cortes que foram feitos em você hoje. Hoje você foi cortado, ferido, machucado, mas Jesus pode botar a mão aqui agora, e você ser curado, curada aqui nesta noite. É só 9 versículos, mas eles são longos. O meu horário acabou, mas se vocês me permitirem mais uns minutinhos, eu termino. Marcos, capítulo de número 14. Versículo 49. Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste, mas isso é para que se cumpram as Escrituras. Jesus está dizendo: está tudo sob controle. Pedro está dizendo: não, vou morrer. Jesus diz: não, meu filho, eu estava lá no templo, eles não me prenderam, por que eles me prenderam hoje? Porque está tudo dentro do tempo, cronograma de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você que está aqui: nada acontece fora do tempo de Deus. Aquieta teu coração,
Porque nada acontece fora do tempo de Deus. Jesus disse, eu estava no templo ensinando e vocês não me prenderam. Por que me prenderam hoje? Porque está tudo dentro do tempo de Deus. Alguém está precisando ouvir isso? É no tempo de Deus, é no tempo de Deus, é no tempo de Deus, na hora de Deus. E para encerrar, surge uma terceira pessoa. Olha lá, versículo de número 50. Então deixando todos, fugiram. Não vou nem falar sobre isso. Sebo nas canelas, correu todo mundo. Lembra de todo mundo que falava? Eu estou contigo, Jesus. Eu não deixo o Senhor por nada. Eu morro contigo. Morre nada, morre nada, morre nada, morre nada. Pedro, Jesus chegou e dizia, Pedro, que nada. Antes que o galo cante, tu já tenha me negado. Para que essa bobeira. Você, que valentia é essa? Eu te conheço, tu não é tão valente assim não. Na hora que o negócio apertar, eu sei porque vocês vão correr. E todos fugiram. Mas surge uma figura emblemática. Versículo 51. Um jovem. Aparece no cenário um jovem que ele está envolto em um lençol. Preste bem atenção, deixa eu explicar isso aqui. Por que ele está em um lençol sobre o corpo nu? Nu aí nem sempre significa literalmente. Nu significa que por baixo do lençol ele está com as suas roupas íntimas. E para o judeu, as roupas íntimas, ele está nu. Mas ele está envolto em um lençol. Por que está envolto em um lençol? O lençol era comum usar onde a pessoa estava dormindo. Esse homem está dormindo na sua cama. E ele, ao ouvir o barulho dessas centenas de pessoas passando em Jerusalém de noite, com um pedaço de pau, com espada, vamos pegar ele! E aquilo deve ter criado um alvoroço em Jerusalém. E eles passaram certamente no caminho da casa desse rapaz. E esse rapaz, ele se envolve em um lençol. E ele quer ver o que está acontecendo, porque nunca aconteceu aquilo. O que está havendo? Então ele nem troca de roupa. Ele pega o lençol, se envolve no lençol e entra no meio da turma. Deixa eu ver o que está acontecendo. Esse barulheiro de gente vai pegar quem? E ele entra no meio da turba. Não dá tempo de vestir a roupa. Ele se envolve no lençol que estava dormindo. E quem é esta pessoa? Isso é um mistério. Mas eu vou dar uma dica para você. Tudo leva a crer que seja o próprio Marcos que escreveu o Evangelho. É uma forma dele dizer assim, eu estava lá. Nenhum outro evangelista escreve. Porque isso foi uma coisa de alguém que estava na multidão e não com Jesus. E por que Marcos escreve? É uma forma dele assinar e dizer, o que eu estou falando, eu vi, eu estava presente. Eu era este jovem. Ele mora na casa de Maria, a sua mãe é Maria. Ele mora ali próximo a Betânia. Foi lá que Jesus fez a ceia, a última ceia. Então a casa é próxima de tudo que está acontecendo. Certamente é o jovem João Marcos. E ele coloca o lençol e ele sai. Com a roupa íntima por baixo e um lençol por cima. E vai ele no meio da multidão. Olha o versículo 52. É 51. E lançaram-lhe as mãos. Quando viram ele, alguém disse, ele também é deles. Ele também é deles. Porque os 11 já fugiram. E quando olharam aquela figura estranha, disse, esse aí também deve ser deles. Vamos pegar ele, vamos pegar. E saiu todo mundo atrás. Lançaram a mão dele, seguraram ele. Só que ao agarrar nele, seguraram a roupa dele, o lençol. Versículo 52. Ficaram com o lençol e ele saiu peladão correndo. Pelado com as roupas internas. É como se fosse de cirola, de cueca. E sai ele correndo. É engraçado, não é? Só que esse homem com lençol nos ensina algumas verdades. Primeira delas. Seguidores curiosos e sem compromisso só seguem Jesus para ver o que acontece. Eu vou repetir. Esse homem com lençol representa para nós aqueles que seguem a Jesus por curiosidade. Eu vou lá para ver o que acontece. Para ver se acontece alguma coisa. Você está igual esse jovem, vai sair daqui nu. Porque a tua roupa foi descoberta. Segundo, esse jovem representa aqueles que vivem na superficialidade da vida cristã. Não tem um revestimento firme. Terceiro, esse jovem representa para nós aqueles que querem ser diferentes,
mas não fazem a diferença. Eu vou pregar sobre ele qualquer domingo desse. E esse jovem representa para a gente aqueles que perderam suas vestes e abandonaram o Senhor. E estão totalmente nus, porque perderam o revestimento. Por isso que eu falei para vocês, 3 pessoas emblemáticas. Jesus, o Nazareno. Judas Iscariote. Pedro. E eu esqueci de falar o último. O jovem. Nu. Que nessa noite, essa palavra seja aplicada a cada coração. Quem é você nessa história? Pergunta para alguém, quem é você nessa história? O Jesus que enfrenta a batalha, que está de pé, que diz está tudo no controle do Pai. Ou você é o Judas traidor da história, o que deixou, abandonou. Ou você é um dos discípulos que disse que estaria com Jesus até a morte e abandonou. Ou você é esse moço enrolado em um lençol fino que quando a coisa apertou, fugiu pelado. Fica de pé para a gente orar. Quem é você? Quem é você? Pega na mão de alguém e diga, quem é você nessa história? Quem é você nessa história bíblica? Quem é você nessa história? Oh, meu Deus. Olha, eu estou um pouco cansado. Irmã Simone, você pode fazer uma oração? Meu fôlego, eu estou cansado para fazer uma oração, mas eu vou pedir uma das irmãs do ciclo de oração para fazer uma oração em nosso favor, em favor de todos nós, porque nós queremos ser discípulos fiéis. Nós não queremos ser como Simão Pedro, que tomou uma atitude errada. Nós não queremos ser como Judas Iscariote, e nem como os demais discípulos. Nós não queremos ser como aquele jovem que saiu nu. Nós queremos olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo de vida. Quem aqui nessa noite quer ser como Jesus? Quem aqui nessa noite quer estar de pé no meio da batalha como Jesus? Quem aqui nessa noite quer sair triunfante como Jesus saiu? Quem aqui nessa noite vai olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé? Quem aqui nessa noite vai dizer, Senhor, que a mesma graça que veio sobre o nosso Senhor venha sobre a minha vida, que o mesmo Espírito que manteve ele de pé em meio da luta venha sobre a minha vida, que eu possa suportar os problemas e as dificuldades como Jesus suportou. Vem, irmã Simone, fazer esta oração em nome do Senhor. Oramos. Amado Deus Todo-Poderoso, Senhor, queremos ser grato a Ti, Senhor, por essa palavra, Deus. Uma palavra de exortação, uma palavra, Senhor, que nos mantém firme na Tua presença. Ah, Senhor, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor realizou aqui neste lugar. Ah, Deus, precisamos dessa palavra para saber, Senhor, quem somos, Pai, na Tua presença, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Deus Todo-Poderoso, aplica, Senhor, essa verdade, Senhor, em nosso coração. Meu Deus Todo-Poderoso, que nós possamos ser firmes, como o Senhor foi, que suportou tudo por nós, Pai, e que nós possamos ser firmes também. Obrigada, Senhor, por essa palavra que veio do alto, palavra, Senhor, que veio, Pai, para nos confrontar, palavra essa, Senhor, que veio para nos corrigir, meu Deus. Ah, Senhor, muito obrigada, Senhor, que cada um, meu Pai, que aqui esteve neste lugar e que também ouviu, Senhor, essa mensagem que o Senhor trouxe para nós, venha ser, Senhor, curado, que venha ser, Senhor, liberto, que venha ser, Senhor, firme nas promessas do Senhor, firme na Tua palavra. Ah, Senhor, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Deus, condizente com as orações que foram feitas pela Tua serva, Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor. Agora te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos leve em paz, em segurança, de volta para o nosso lar, Senhor, e que tenhamos um restante de noite abençoado na Tua santa presença, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos.
Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre toda a igreja que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória. E todos digam: amém. E a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos.